Fala, gente querida, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, que bom que você está aqui. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de direção para você. O Espírito Santo trouxe algo ao meu coração e eu quero te entregar essa palavra profética hoje. Ele me disse a seguinte palavra: não procure fazer justiça com as suas próprias mãos. Não procure mostrar o mal que os outros estão cometendo. Ainda que você seja a pessoa que esteja sendo injustiçada, ainda que você seja o alvo de alguém que está causando mal contra você. Não procure expor, não procure fazer justiça, não procure mostrar o que pessoas estão fazendo que é errado, que não agrada a Deus. Pelo contrário, você continue fazendo o bem, continue praticando a justiça, continue caminhando com Deus. Não olhe para os outros que estão vivendo a sua vida de qualquer maneira. Não olhe para o que os outros estão fazendo de errado. Deixe que Deus, no momento certo, em tempo oportuno, ele vai revelar todo o mal escondido. A palavra, queridos, nos diz que nós, cada um de nós, no dia do juízo, iremos prestar contas diante de Deus, tanto das nossas palavras quanto dos nossos atos. Você tem consciência do que você vive. Você sabe o que você está vivendo, se é certo ou se é errado. Se você se propôs a caminhar com Deus, então caminhe segundo a vontade dele. Faça o certo, busque a Deus, pratique a justiça, continue fazendo o bem, independente se pessoas à sua volta estão agindo contrário, estão praticando mal, estão sendo injustas. Não se revolte com isso. Não contamine o seu coração, não permita que o seu coração fique tão indignado a ponto de você querer fazer alguma coisa a partir de você mesmo. A palavra de Deus vai nos ensinar também que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu sei que não é fácil quando nós passamos por uma injustiça. Eu sei que não é fácil quando nós somos atacados, difamados, quando pessoas se levantam contra nós para tentar nos destruir, muitas vezes colocando outras pessoas contra nós, principalmente quando nós sabemos o que nós estamos vivendo. Mas, sobre tudo isso, Jesus já havia nos alertado. Quando nós nos posicionamos para viver uma vida com Deus, nós nos tornamos alvos do inferno. O inferno vai se levantar com fúria. Satanás vai tentar, de todas as maneiras que você imaginar, nos parar, para que a gente não viva a vontade de Deus, para que a gente não viva o propósito que ele tem para nós. Eu quero ler uma palavra para vocês que está em Mateus, em Lucas, capítulo 12, no verso 2, que diz assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas, o que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. O que essa palavra está revelando para nós, queridos? Que não existe absolutamente nada que o homem faça que Deus não tenha o conhecimento. Às vezes, o homem pensa que por estar em um lugar secreto, dentro de um quarto, dentro de uma casa, em um ambiente onde outras pessoas não têm acesso, ele acha que ali ninguém está vendo ele. Ele acha que, na verdade, as pessoas podem não estar vendo, mas ele perde a noção de que Deus está vendo. Deus vê cada reunião que acontece, Deus vê cada ato de injustiça,
Deus vê a maldade, Deus vê a perversidade, Deus vê o que o homem está tramando ainda dentro do coração, antes mesmo que ele faça. Deus já está olhando para a motivação, para a intenção do coração de cada ser humano. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o porquê você entrou aqui hoje, o porquê você tinha que ouvir essa palavra. Você esteja aqui hoje com seu coração angustiado, porque você tem sofrido muitas contrariedades, ataques, porque você tem olhado à sua volta e visto o quanto a maldade tem aumentado no mundo. Deus tem aberto, na verdade, Deus tem aberto os seus olhos para ver. Queridos, porque entendam isso, se o Espírito Santo de Deus não nos revela a verdade por nós mesmos, nós não temos a capacidade de conhecer, de saber. Nós só começamos a perceber que existem certas atitudes de certos tipos de pessoas porque o Espírito Santo começa a nos mostrar, para que a gente não tenha mais comunhão naquele ambiente, para que a gente se afaste de determinados tipos de pessoas, para que a gente comece a colocar certos limites em alguns relacionamentos, mesmo que seja um relacionamento de família. Entenda isso, que é necessário que haja limites em cada relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com cada tipo de pessoa, em cada ciclo, em cada ambiente. E quando você começa a perceber que coisas não estão normais, quando você começa a perceber a intenção, a motivação de algumas pessoas ao se aproximarem de você, quando você começa a perceber, às vezes dentro do seu ambiente de trabalho, ou no ambiente de igreja, no ambiente religioso, ou em um grupo social do qual você faz parte, é porque o Espírito Santo de Deus está te mostrando. Só que ele não está mostrando para você reagir a essa situação. Ele está mostrando para você agir, mas agir como? Em oração, entregando para Deus, buscando a Ele mais e mais a cada dia. Entenda isso, que com as suas próprias mãos você não vai conseguir vencer o mal. Você não vai conseguir paralisar, mas se você entender que em Deus você tem poder, você tem autoridade, você pode todas as coisas, você então irá descobrir a forma de vencer o mal. É em oração, é buscando, é se consagrando, é tendo mais comunhão com Deus, com o Espírito Santo diariamente, e deixe que Deus vai cuidar daqueles que estão praticando mal. Tudo que você sofreu, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesse momento, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero liberar essa palavra de justiça sobre a sua vida. Assim diz o Senhor para você, ainda esse ano tem pessoas aqui que irão experimentar de uma grande justiça em sua vida. Porque Deus tem visto tudo, aleluia, Deus tem visto tudo que você sofreu, tudo que fizeram com você. E tem pessoas aqui que não foi só nesse ano que passou, não, mas a vida inteira elas têm sido injustiçadas e têm sofrido caladas, mesmo sem entender, mesmo às vezes com vontade de reagir, de fazer alguma coisa, elas têm caladas. Foi assim, queridos, que o nosso Senhor Jesus permaneceu calado diante das acusações, diante das difamações, até mesmo enquanto ele estava sendo levado para ser condenado, crucificado. A palavra diz que ele permaneceu calado, como uma ovelha que é levada ao matadouro, porque ele sabia quem justificaria ele. Ele sabia qual era o propósito de Deus. E às vezes, Deus vai permitir que situações cheguem a tal ponto em nossas vidas, para que ele entre com a justiça dele e o nome dele seja glorificado. Você vai experimentar da justiça de Deus na sua vida, porque você decidiu confiar nele. A palavra de Deus também vai dizer em Romanos que a vingança pertence a Deus.
é Ele. Ele mesmo vai punir aqueles que deliberadamente têm praticado mal. Deus não se alegra com a injustiça, Deus não se alegra com a maldade, com as mentiras. Deus não se alegra com essas coisas. Pelo contrário, Deus quer que o homem viva de uma forma diferente, viva pela justiça, viva pela verdade, viva para fazer o bem na terra. Mas, infelizmente, tem pessoas que irão escolher o outro caminho. Tem pessoas que irão escolher caminhar do lado do mal. Sabe, às vezes, existem alguns tipos de pessoas que acham que elas não estão sendo usadas pelo mal. Elas acham que existe um lugar no mundo espiritual, uma zona neutra em que elas podem ficar ali. E não estão sendo influenciadas nem pelo mal e nem pelo bem. Ou seja, elas acham que estão agindo naturalmente pela sua própria vontade. Mas deixa eu falar algo para você, não existe. Não existe essa zona, não existe essa área. Ou você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é enganado pelo espírito de Satanás, que é o espírito da mentira, que é o espírito da destruição, da inveja, da maldade. Não pense, queridos, ou você caminha com Deus, ou você vai estar sendo de alguma forma usado pelo mal. Jesus disse que quem não ajunta com ele, espalha. É por isso que eu e você, que estamos aqui e que decidimos caminhar com Deus, nós podemos confiar nele e saber que ele não vai permitir que nenhum mal prevaleça a ponto de nos destruir. Às vezes eu sei que dá essa sensação. Nós olhamos a nossa volta, nós olhamos as circunstâncias da vida, as situações pelas quais nós passamos. Talvez você esteja passando por um deserto nesse momento, por um problema emocional, psicológico, financeiro, uma crise no seu casamento ou em algum relacionamento, talvez com os seus filhos, ou você esteja em meio a uma batalha realmente espiritual, você esteja passando por um problema de saúde. Mas creia, queridos, se você confiar em Deus, Ele não vai te abandonar. Ele nunca te abandona. E tudo que fizeram contra você, tudo que aquelas pessoas, entende isso? Eu estou falando para alguém agora diretamente. Aquelas pessoas que um dia sentaram à mesa com você, aleluia. Aquelas pessoas que um dia sentaram à mesa com você, que compartilharam do seu alimento. Aquelas pessoas que um dia disseram que eram seus amigos e que até mesmo tiveram acessos a coisas que você compartilhou com elas e depois elas traíram você, depois elas voltaram as costas para você. Aquelas pessoas irão experimentar do peso da mão do Senhor, porque Deus é justo, Deus é amor, sim, é misericórdia, é perdão, e a vontade de Deus, a Bíblia vai dizer, é que todos sejam salvos, mas, queridos, é uma escolha, é uma decisão. Cada pessoa em cima dessa terra tem consciência dos seus atos. Cabe a cada um escolher que caminho quer seguir. A própria palavra de Deus vai nos dizer que quando o homem desobedeceu a Deus, naquele exato momento, no momento que ele desobedece uma ordem direta do seu Criador, acontece algo. Ele passa a ser conhecedor do bem e do mal. Ele passa a ter consciência do certo e do errado. Então, a partir desse momento, o homem teve que fazer as suas próprias escolhas. E, infelizmente, desde lá até o dia de hoje, muitos têm decidido praticar o mal, têm decidido viver da sua forma, seguir as suas próprias vontades, os próprios desejos do coração, têm escolhido ser enganados, sim, enganados, porque pensam que estão vivendo algo de bom, pensam que estão plantando algo para o futuro, quando na verdade a maioria está plantando a própria destruição. Entenda que quando você pratica o mal, quando você pratica qualquer tipo de injustiça,
sabe? Não existe, queridos, não existe atos de maldades pequenos que não tenham algum efeito, não. Tudo que você faz, tudo que sai da sua boca, tudo que você faz com as suas próprias mãos, seja de bom ou seja de ruim, tem uma consequência na vontade dele, permanecer em obediência a ele. Entrega para Deus toda a injustiça, entrega para Deus toda a maldade que pessoas já fizeram contra você. Se tiver que perdoar até mesmo uma dívida, perdoe essa dívida daquela pessoa que não honrou com o compromisso, mas entregue para Deus. Deixe que Deus vai cuidar de tudo isso. Essa é a direção de Deus para você hoje. Essa é a palavra profética que o Espírito Santo colocou no meu coração para eu liberar sobre a sua vida. É tempo de você avançar, é tempo de você viver algo novo, é tempo de você viver coisas novas. Há um futuro te esperando, há um propósito que Deus quer que você viva. Chega de viver do passado, chega de olhar para trás, chega de estar preso a pessoas das quais Deus já tirou do seu caminho, mas às vezes, sabe, queridos, por falta de discernimento, nós ficamos trazendo para a nossa vida pessoas que Deus já afastou, pessoas que decidiram sair do seu caminho, que decidiram cortar contato com você, mas às vezes a gente fica insistindo, sabe, trazendo de volta, prendendo emocionalmente. É tempo de romper com laços emocionais. Tem pessoas aqui que precisam romper com laços emocionais, seja com família, com familiares, seja de relacionamentos passados, com amizades que já não são mais para você, em ambientes que não é mais para você estar. Chega, é tempo de você romper com os laços emocionais. Essa é uma palavra de direção para você. O Espírito Santo tem falado com você já. Às vezes falta coragem, às vezes você não tem atitude, mas eu quero te dizer que você pode contar com a graça de Deus. Você pode contar com Ele, porque Ele está aqui, nesse momento, para te ajudar. Basta que você faça uma oração, basta que você peça o auxílio do Espírito Santo. A graça de Jesus. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que permanece e confia nele. Eu quero entregar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Se você crê e tomar posse dela, você vai ver o quanto a sua vida vai mudar, o quanto você vai passar a viver de uma forma mais leve, porque você vai entrar no propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu oro para que vocês permaneçam firmes, para que não desistam, para que não desanimem, mas para que vocês experimentem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, que chegou aqui hoje, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Luiz Paulo Matos. Deus me colocou aqui para ser um canal da palavra para você, para ser um profeta na sua vida, para liberar uma palavra de direção, de sabedoria. Todos os dias o Espírito Santo libera uma porção do alto aqui. Uma palavra profética pode mudar todo o rumo da sua vida. Então, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte desse ambiente profético, dessa corrente de oração, e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Também já aproveito e quero contar com todos vocês para compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem essa palavra. Compartilha com uma, com duas, com 10. Não deixe de compartilhar, porque há pessoas que precisam receber essa palavra ainda nesse dia, ainda nessa noite. Compartilhe. Seja um canal de Deus. Divulgue a palavra de Deus. Através do seu like também. O seu like é uma ferramenta muito importante e através dele outras vidas serão alcançadas. Tá bem, queridos? Eu conto com cada um de vocês para
e oro para que Deus também retribua generosamente em suas vidas. E quero convidar vocês a serem parceiros desse ministério, abençoar essa obra, plantar uma semente de fé. Se você crê, se você sentiu Deus aqui, se fez sentido para você essa palavra, se você sentiu que realmente há uma verdade de Deus aqui, porque aqui eu não falo de mim, eu não falo dos outros, eu falo da palavra de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração, e eu tenho plena convicção de que é Deus que está falando aqui, através da minha vida, para abençoar a sua vida. Amém? Então, faça isso. Aqui no primeiro comentário fixado tem as informações, faça o que Deus colocou no seu coração, e que Deus te abençoe, e que a partir desse momento, dessa semente, desse ato profético que você vai fazer, as portas se abram para você viver o novo de Deus. Deixa eu orar por você nesse momento, em nome de Jesus, e abençoar a sua vida. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e te apresento cada vida que está aqui, cada família que está sendo representada. Também quero te apresentar os pedidos de oração que estão sendo colocados, os que estão apenas dentro do coração de cada pessoa e que o Senhor conhece, Pai. Eu te peço a tua bênção sobre cada vida, Senhor. Eu te peço que nesse momento, Senhor, eles tenham a coragem de entregar tudo ao Senhor e deixar que o Senhor faça justiça, deixar que o Senhor revele o mal, deixar que o Senhor cuide daqueles que escolheram praticar o mal. Mas, Senhor, sustenta-os cada um na tua graça, no teu poder, no teu espírito, para que eles vivam toda a tua vontade, Pai, que é boa, agradável e perfeita. Eu oro em nome de Jesus, repreendendo todo o mal que tem se levantado contra essas vidas, todo mal que tem tentado tocar em famílias, destruir, trazer atrapalho, impedimento. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, eu lanço por terra todo mal. Eu declaro agora que está cancelado todo impedimento na sua vida, na sua família, nos seus caminhos. Declaro céus abertos, caminhos desimpedidos, em nome de Jesus Cristo, e declaro a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida, a bênção da prosperidade, da saúde plena, a bênção da multiplicação e da abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você crê e toma posse dessa palavra, então declara aqui, amém, eu creio, eu recebo. Deus vai honrar a sua fé. Somente permaneça, somente creia, e você verá a glória dele. Foi uma alegria estar com vocês mais esse dia. Deus abençoe a sua vida.